E aí, meus cirurgiões de plantão, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bora para mais um raio-x da banca, mais uma prova dominada do Grupo Medcoff. Sou o Henrique, professor e coordenador da cirurgia, e agora nós vamos dominar a prova do AMHIGS, da AMHIGS, de R+ cirurgia, das especialidades. Prova de AMHIGS, prova dos amigos, né? Cada vez que eu falo isso aqui, eu penso um nome diferente, ninguém sabe falar o que é. No começo eu ainda achava que AMHIGS era de Minas Gerais, porque as provas de Minas são parecidas com as provas da AMHIGS, ou a prova da AMHIGS é parecida com as provas de Minas, mas na verdade não, né? É do Rio Grande do Sul, Associação Médica do Rio Grande do Sul. Essa é a prova da AMHIGS. E nós vamos discutir aqui as questões, os temas de cirurgia geral avançada, da prova de especialidades de pré-requisito do R+ do AMHIGS. Você que quer ser cirurgião plástico, né, cirurgião do aparelho digestivo e está indo lá para o sul fazer prova. Como é essa prova? Historicamente, é horrorosa. Vamos começar por aí. É horrorosa. Por quê? Porque é uma prova curtíssima. 30 questões. 30 questões. Teve um ano aí que a nota de corte foi 29. Errou 2 questões, você não passou. 30 questões. Prova muito curta. Prova muito direta e reta. Os mesmos temas sempre, que banco de questão. E muitas questões pedindo a incorreta, gritando a incorreta. Prova ruim. Você já sabe que é prova ruim, você já sabe que você vai encarar um negócio ruim. E a gente sempre fala, eu aprendi isso, eu adorei, muitos alunos e até minha esposa falou, a prova dos amigos você vai corrigir hoje, né? A prova dos amigos. Aí teve uma aluna que falou, não é amigos não, isso aqui é prova dos inimigos. Realmente inimigos, porque é muito ruim a prova. Beleza? Quais são os principais temas que sempre caem? Trauma, trauma geral, ABCDE. Hérnias, hérnia inguinal sempre aparece. Abdômen agudo, sempre também, abdômen agudo inflamatório, via biliar. E perioperatório, tá? Isso aqui é igual a todas as provas. Cirurgia geral, sempre cai as mesmas coisas. As diferenças são os detalhes. Cai um pouquinho mais de trauma, cai um pouquinho mais de hérnia, cai mais o perioperatório, cai tal coisa. A gente vai ver agora. Teve questão de HDA às vezes também, vale a pena dar uma olhadinha. E a prova do Amigos, vale a pena assistir o raio-x do R1. Ver as correções, ver as questões, tanto do R+, quanto do R1. Até porque são só 30 questões. Você vai ver todas muito rápido. Veja a R1 também. Porque questão de perioperatório cai no R1 a rodo. E eu avisei para olhar no passado, né, e acertei. Porque caiu questão do R1 igual do R+. E caiu questão de perioperatório no R+, igual do R1. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer umas previsões, os principais temas quentes aí, a gente dá uma revisada no conteúdo direcionado, com imagem, fluxograma, para você aquecer e para você ver se realmente lembra de tudo. A ideia é revisar agora e concordar comigo. Já saber o que eu vou falar. Hérnia inguinal e anatomia? Cai. Você precisa lembrar dos planos da parede abdominal na região inguinal e dos limites. E você olha essa imagem aqui e você já lembra de tudo. Eu sei que você lembra. Você lembra do triângulo de Hasselbalch. Você lembra dos planos. Você lembra de tudo isso. Ou seja, fala junto comigo. Dá um pause se quiser, explique essa imagem para mim, ou imagina o que eu vou falar, ou vem comigo. Quem é o primeiro músculo da parede abdominal na região inguinal que nem chega na região inguinal, só chega a aponeurose dele? O oblíquo externo. O oblíquo externo está ali em cima, ele solta a aponeurose dele, que dobra, se espessa e vira o ligamento inguinal. No meio a gente tem o oblíquo interno, que solta fibras, transformam-se em cremaster, que envolve o funículo espermático, dentro do canal inguinal. E na parede posterior tem o músculo transverso e a fáscia transversalis. Beleza. Aqui, na visão anterior, a gente tem o reto abdominal no meio, não está na região inguinal, a aponeurose do oblíquo externo, o teto do canal inguinal, e quando você abre, cai no canal inguinal. No limite inferior, temos o ligamento inguinal. E aí você lembra dos vasos epigástricos inferiores, que são um marco anatômico importante para dividir o triângulo de Hasselbalch e a região da parede abdominal, da região inguinal posterior, parede posterior, por onde vêm as hérnias diretas, e lateral, por dentro do anel inguinal interno, de onde vêm as hérnias inguinais indiretas. Tem que lembrar de tudo isso, porque vai cair na prova. E aí você já sabe que também tem que lembrar da visão laparoscópica da região inguinal, do orifício meio-pectíneo de Frouchot e do Y invertido. Você lembra do Y invertido? Lembro. Você lembra que o Y invertido
são nada mais nada menos que os vasos epigástricos inferiores, de uma visão posterior, o ducto deferente e os vasos espermáticos entrando no anel inguinal interno. Isso é um Y invertido. O meio desse Y é cortado pelo ligamento inguinal. Para cima do ligamento inguinal, medial aos vasos epigástricos inferiores, dentro do triângulo de Hasselbalch na parede posterior, hérnias diretas. Lateral, hérnias indiretas, por dentro do anel inguinal interno. Abaixo do ligamento inguinal, o que a gente tem? Hérnias femorais, medial no canal femoral, triângulo da morte aqui no meio, porque sangra, vasos ilíacos externos, e triângulo da dor, por onde passa o ramo genital do nervo gênito femoral, ramo femoral do nervo gênito femoral e femoral cutâneo lateral da coxa, vários nervos acima do psoas, no triângulo da dor. Isso para baixo do inguinal. 3 triângulos embaixo, 2 em cima. Hérnia inguinal direta, indireta, femoral, triângulo da morte, triângulo da dor. Precisa saber isso aqui, precisa ver e saber identificar. Da anterior e da posterior. O que mais que precisa decorar? Aqui tem que decorar, não tem jeito. Precisa decorar a resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma. E aí, para você acertar teste, se você não decora tudo, não tem problema. Mas você lembra assim, ó. Resposta ao trauma, seja trauma cirúrgico, seja trauma de paciente vítima de trauma. Qualquer trauma causa uma resposta no paciente, em você. Resposta orgânica. E aí você lembra reação de luta ou fuga. Pensa que o paciente está querendo lutar ou fugir. E aí você lembra de conseguir olhar os testes e os hormônios lá, as enzimas e acertar. O paciente quer lutar ou fugir. O que acontece? Catecolamina aumenta. Cortisol, que é o maestro do remite, aumenta. Vasopressina aumenta, aldosterona aumenta. Não está aqui, mas GH aumenta. Glucagon aumenta. Toxinas. Tudo para o quê? Reter energia, reter água. Jogar glicose no sangue. Para você lutar ou fugir. Lembra assim que dá para acertar, você vai ver. E um último fluxograma que vira e mexe eu ponho em aula e é um pouco mais específico, mas eu quis trazer hoje, legal aqui, um chute master, né? Que é mais raro um pouco, mas pode aparecer, é da lesão de via biliar. Tenho que lembrar que lesão de via biliar é raro e muito perigoso. Eu posso fazer o diagnóstico dessa lesão de via biliar no intraoperatório, eu estou operando a vesícula ou qualquer coisa na via biliar e faço já o diagnóstico que eu tive uma lesão, ou no pós-operatório. No intraoperatório, eu estou operando, eu clipei e cortei e vi que vazou bile de onde não deveria. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tentar identificar de onde está vindo essa bile. Posso fazer uma colangiografia intraoperatória. Olha, é só um ducto de Luschka. Vai lá e queima, dá um pontinho. Olha, é o cístico. Opa, dei sorte, era o cístico. Clipa o cístico. É o colédoco. Será que eu consigo dar um ponto? Ou será que eu sei passar um care? Ou eu sei fazer biliodigestiva? Aí resolve. Mas se você não sabe, acaba a cirurgia, deixa adreno e aí depois resolve com o especialista. Agora, a maioria das vezes, as questões mais difíceis ou que caem mais são do pós-operatório. O paciente operou a vesícula há não sei quanto tempo atrás, volta com dor, febre e mal-estar. Ou ictérico. Primeira conduta, exame de imagem. Para diagnosticar a fase aguda, vai fazer um ultrassom ou até uma ressonância, uma tomo. Segue uma ordem. O ultrassom, a tomo, vai te mostrar o que tem. Um bilioma é coleção. Ou não, é uma estenose, dilatação de via biliar. Ok, preciso resolver a fase aguda. É um bilioma? Preciso drenar o bilioma por radiointervenção percutâneo. É uma estenose? Preciso fazer CPRE. Fiz o diagnóstico, resolvi a fase aguda. Drenei o bilioma, e aí faço uma colangio-ressonância, ou a CPRE junto, se tiver dilatação, para falar, é uma estenose. Na verdade, é um vazamento. Drenei, fiz a papilotomia, fiz a CPRE, resolvi a fase aguda. Posteriormente, aí eu vou discutir se eu vou pôr prótese, se eu vou fazer cirurgia de novo, se eu vou fazer uma biliodigestiva. Aí depende do tamanho da lesão. É uma estenose total, tardia vai ter que fazer biliodigestiva. É só um vazamentinho. Às vezes, só a drenagem e a papilotomia diminui a pressão da via biliar e já fecha. Aí depende. Beleza? Muito bom. Vamos para as questões da prova dos amigos ou inimigos. É mais fácil falar amigos do que amigues. E vamos ver várias questõezinhas de vários anos para entender como é o padrão da prova. E você já sabe. Eu só quero mostrar aqui, você já fez essas questões, eu espero. Eu só quero mostrar aqui jeitos diferentes de olhar para as questões e ver que mesmo prova ruim assim, tem padrão. E a gente consegue ganhar aquele pontinho final, aquele detalhe que está faltando para você revisar. Beleza.
Considerando a anatomia cirúrgica da região inguinal. Assinale a incorreta. Direto e reto. Anatomia incorreta. As questões da Higgs é assim, a prova dura meia hora. Você sabe ou você não sabe. Considerando a anatomia da região inguinal, assinale a incorreta. O trato iliopúbico está localizado posteriormente ao ligamento inguinal e cruza os vasos femorais. Eu lembro do trato iliopúbico, ele já corrigiu questão disso, já falou, mas eu não sei se está certo ou não. É bom que com questão assim a gente revisa muito e aprende muito. O ligamento pectíneo forma a borda posterior do canal femoral. Isso é verdade, eu sei. É o limite inferior do orifício miopectíneo de Frouchot. Ele fica abaixo dos vasos femorais e da hérnia femoral quando tem. É o limite inferior à borda posterior do canal femoral. Certo. O músculo cremaster se forma a partir das fibras do músculo oblíquo externo. Olha a pegadinha. É do músculo oblíquo interno, isso aqui está errado. A parede inferior do canal inguinal é formada pelo ligamento inguinal e pelo ligamento lacunar. Perfeito. Resposta. Letra C, a incorreta. Isso aqui, sorte da prova da Higgs, que é uma prova rápida. E você consegue estar atento ainda e ver as incorretas. Em prova muito grande, esse incorreto a gente se distrai, esquece, some. Precisa grifar que é incorreta, que ele quer. Letra A está certa. Trato iliopúbico passa atrás do ligamento inguinal, meio que junto com ele, desde lá de cima da espinha ilíaca até o pubis. Letra B está certa também. Letra C está errada porque é o oblíquo interno, olha a pegadinha. E letra D está certa. Tá? O ligamento inguinal vem, se junta com o ligamento pectíneo no pubis e ali no meio tem um ligamentozinho que é o ligamento lacunar, da lacuna que sobrou. Próxima questão. Olha o que caiu em 2023. Caiu hérnia, caiu anatomia e caiu TAP. Agora eles mudaram para o vídeo e caiu incorreta. Ainda bem que os meus alunos me escutam, eles acertaram essa questão. Qual é a incorreta em relação a TAP? Os vasos epigástricos inferiores são identificados ao longo da porção inferior do músculo reto e são marco anatômico importante. Tá certo, né? Às vezes ele não está realmente no músculo reto, mas ele está um pouquinho para o lado ali, tem o músculo reto perto, tá certo, não vamos também achar pelo em casca de ovo. O ligamento de Cooper precisa ser liberado da sínfise púbica lateralmente até o nível da veia ilíaca externa. Não, né? Não precisa. Não precisa liberar o Cooper. O que você precisa ver, o que você precisa fazer durante a TAP é dissecar, né? Achar o Cooper ali do lado do pubis para garantir que não tem hérnia femoral. Mas você não vai dissecar ele, liberar ele até o nível da veia ilíaca externa. Você vai só abaixar o peritônio até o nível não da veia ilíaca externa, mas você precisa ver o triângulo, né? O Y invertido. Você precisa ver o triângulozinho ali do deferente entrando, dos vasos espermáticos entrando e dissecar até ter um espaço para a tela. Mas não precisa liberar o Cooper, o pectíneo até lá. Não, tá errado essa aqui. Vamos estudar e aprender com isso também. É realizado um retalho peritoneal na parede abdominal anterior que se estende da prega umbilical até a espinha ilíaca anterosuperior. Isso mesmo. Você tem que abrir o peritônio na TAP e soltar ele. Idealmente você solta medial até lateral para baixar todo o peritônio e jogar a tela ali dentro. Vocês viram a imagem. A tela de propileno, polipropileno, ocupa os espaços direto, indireto e femoral. Sim, tem que ocupar todo o orifício miopectíneo de Frouchot essa tela para poder fazer um bom reforço. Sensacional. E ó, olha aqui a imagem, olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bonita. Aqui é o ligamento inguinal. Aqui a gente já soltou todo o peritônio, desde a espinha ilíaca anterosuperior até o ligamento umbilical, até o pubis, está tudo abaixado. E a gente liberou, né? Dissecou o Cooper, mas não até o nível da veia ilíaca externa. A gente só dissecou aqui a parte medial para poder ver o canal femoral. Estamos vendo tudo bonitinho. A gente põe a tela aqui e fecha o peritônio. E aí, eu trouxe um print, né, para mostrar que loucura. Em 2024, caiu 3 questões de hérnia seguidas. 30% da prova dos amigos, 30%. 3 testes, 10% da prova, 10% é bastante. 3 testes de 30 foram de hérnias e conceitos anatômicos puros. Para você acreditar em mim, mais uma vez, quem acreditou em mim, se deu bem. E você pode olhar a prova, tem as questões aí. Qual é a primeira pergunta? Ele pergunta: dor na região inguinal direita, hérnia inguinal, tem uma hérnia medial aos vasos epigástricos, superior ao trato iliopúbico. Hérnia inguinal direta.
19. Durante a correção de hérnia por vídeo, um monte de questão de hérnia por vídeo. Eu não quero fixar a tela lateral aos vasos femorais, no triângulo lateral inferior, no triângulo da dor. Por quê? Porque tem um nervo cutâneo lateral da coxa. Tem nervo ali, vai doer. O ducto deferente é medial. A veia epigástrica inferior está para cima. Olha que legal. Conceito anatômico básico que precisa entender e lembrar para poder responder. Mas se você entendeu e lembra, garantir um pontinho aqui é essencial. Agora, a questão 20 é legal, porque sempre cai em prova também. A gente sempre bate nessa tecla. O paciente operou Liechtenstein há 10 anos atrás. Agora teve uma recidiva. Como é que eu opero a recidiva de uma técnica anterior por via posterior? Só fala de vídeo. Amy Higgs falou de hérnia por vídeo todos os anos, um monte, 3 questões. Eu vou operar por vídeo. Posterior agora, porque ele recidivou pela anterior. E a prova de 2024 foi ainda mais legal, me consagrou, eu fiquei muito feliz. Porque caiu questão de hérnia e de anatomia a rodo que eu dou nas aulas. E nas questões. Sensacional. Fiquei feliz. A prova não é tão boa, mas eu fiquei feliz. Sobre a anatomia da parede abdominal e suas camadas. Essa questão viu minha aula para ser feita, né? Não é possível. A primeira camada de gordura, pele, subcutâneo com faces de Camper e Scarpa. A Scarpa é a segunda. Camper, Scarpa, aponeurose do oblíquo externo, oblíquo interno, transverso. As últimas camadas, gordura pré-peritoneal, peritônio. Tinha que ter trazido aqui um cortezinho do meu vídeo falando, né? Olha, pessoal, fala exatamente isso. E aí você vai, né? Aquele que é a correta, cuidado, e você vai excluindo. Não é Scarpa, é Camper. Oblíquo externo é o primeiro da parede. Face transversalis fica abaixo do músculo transverso. Sucesso. Pirinho, garanti um pontinho na última questão. Fiquei muito feliz porque eu matei todas essas questões. Vamos seguir. Politrauma, trauma abdominal, TCE. Taquicárdica. TCE, eles gostam de TCE. Lesão esplênica grau 3, hepática grau 2, muito líquido, muito sangue na barriga. A indicação para a laparotomia imediata é, olha que bobo. Essa aqui é ruim. Essa questão não é ruim, né? Na verdade, é mal feita, é meio... Ele dá o caso, mas pergunta, quando que eu vou operar? Tanto faz o caso, você tem que escolher uma das 4 opções. Quando que você vai operar um paciente ou uma criança vítima de politrauma grave? No abdômen, laparotomia. Tem várias indicações. Dessas 4 aqui, qual que com certeza é a indicação? Trauma hepático esplênico? Dá para fazer conservador. Trauma esplênico? Dá para fazer conservador. TCE? TCE leve, se não tiver grandes lesões, dá para fazer conservador. Agora, transfusão e instabilidade hemodinâmica é imediato. Talvez o TCE até seja, se for piorando, se tiver lesão de massa, se já for operar craniotomia. Mas imediata, com certeza, das 4 opções, está instável, vai morrer, tem que operar. Ponto. E eles gostam também de toracotomia. Esse tema aqui, de 2022 a 2024, foi um dos temas que mais caiu isoladamente em prova. Vai continuar caindo, porque está na moda. Indicação de toracotomia no trauma. Tanto a toracotomia de reanimação quanto de emergência ou indicações de toracotomia. Quando que eu vou abrir o tórax do doente vítima de trauma? 1. Hemotórax. Hemotórax com drenagem torácica com 400 ml nas 2 primeiras horas. Aí você lembra do livro. Tiraram do livro isso aqui. Tiraram isso aqui do livro, do ATLS, do Saveston. 200 a 400 ml por hora nas próximas 2 horas. É indicação. Hemotórax com 350 ml por hora nas 2 também é indicação. Hemotórax com 1.700 ml. Olha que questão boba, né? Essa prova é questão rodapé de livro, decoreba, muito direta, sempre os mesmos temas. Você tem que estar afiado e ativo para não errar besteira, porque se errar 2, vai rodar. Só que dá para acertar tudo. Se você entender como é a prova e ir preparado. E não ir achando que você estudou muito e vai saber tudo e querer brigar com o examinador. Não, isso aqui é totalmente decoreba. Isso aqui também é discutível. Né? Ai, mas e se sair 350 ml por hora nas 2 primeiras horas e ele tiver estável, ótimo, e não tiver mais nada, eu fizer uma tomo e ver que não tem... Gente, para, não é cirurgião do trauma. Não é discussão de casos.
É lógico que isso aqui não é um absoluto, é lógico que existem exceções. Dói meu coração ver essas questões, porque eu sou cirurgião do trauma e dá para fazer coisa muito melhor. Mas você não quer saber disso. Você só quer escolher o gabarito que o examinador quer, conversar com ele e ir embora, comer, dormir, chorar, descansar. Marca 1, 2 e 3 e fique em paz, tá? E em 2023, de novo, a mesma coisa. O que é indicação de toracotomia na sala de emergência? Aqui é na sala de emergência de reanimação. É a mesma coisa, quase. Né? E essa aqui também deu um pouco de discussão, novamente. Um veterano meu me falou isso um dia e eu lembrei, eu já falava coisas parecidas, e ele falou, você tem que ir para a prova para conversar com a prova. Não adianta querer discutir, querer saber. Vamos conversar. Olha, como é que faz toracotomia na sala de emergência? Ah, um paciente que está muito hipotenso, profundamente hipotenso, e toma uma facada no peito, ele precisa de uma toracotomia, ele vai morrer. Tá certo. Ah, um paciente tomou uma facada no peito, tá parado há 25 minutos. Demorou. Já era. Né? Ah, é um paciente que tem um trauma contuso, parado há 10 minutos. Não é o melhor. Ah, é um paciente que tem um TCE e está parado. Ah, tem um TCE, está parado, abre o peito. Não. Qual é a melhor? Letra A. Ai, mas eu já vi que trauma contuso até se pode fazer. Se for um trauma contuso torácico, estiver rápido e você quiser, você pode fazer a toracotomia de reanimação. Pode, meu amigo. Tudo pode nessa vida. Agora, dos 4 pacientes, o paciente que está parado ou vai parar e tomar uma facada, é agora que eu tenho chance de salvar ele. É o melhor. Combinado? Estamos conversando com a prova, estamos entendendo o que ele quer que a gente responda. Em 2024, traumatismo torácico. Quem diria que caiu trauma de tórax na prova dos amigos? Não é possível. Não é possível. É possível. Vai cair de novo. Em 2025, 26, até eu me aposentar vai estar caindo trauma de tórax na prova dos amigos. A não ser que eles cancelem a prova dos amigos. É porque as pessoas são preguiçosas. Sobre o trauma de tórax. 65% dos pacientes com trauma contuso no tórax têm fraturas e é o mais comum. Não sei, dado epidemiológico, que sacanagem, mas vamos pensar um pouco, vamos conversar. O que você acha que é mais comum? O paciente sofreu um trauma de tórax. O que é o mais comum? O mais comum é ter fratura de costela, é o primeiro, é o que protege. Para ter outras lesões, deve ter tido fratura de costela. Né? Cadeirada do Datena não deu nada, mas deu fratura de costela. O mais comum, pronto. Lembra do Datena? Você sabe que fratura de costela é o mais comum. Gostei, vou pôr na minha aula do ano que vem. Vamos ficar na dúvida na A, né? Porque a gente não lembra da porcentagem. Porcentagem é sacanagem. Você é moderado a bastante. Você transforma isso em palavra para tentar acertar. Ainda bem que é teste. No traumatismo penetrante, com pneumotórax hipertensivo, não há necessidade de toracostomia em célula d'água. Tem o pneumotórax hipertensivo, não preciso drenar não. Deixa lá, né? Ah, não, faz só toracocentese. Não. Opera direto. Não. Tem que drenar o tórax. Ou seja, não há necessidade, errado. Há necessidade. Paciente com lesão sugestiva de trauma contuso em região precordial não tem risco de lesar o coração. O paciente bateu o volante, bateu o peito de frente precordial. Pô, tem risco nenhum de pegar o coração, tá tranquilo. Não vai ter arritmia, não vai ter contusão, não, tá tudo bem. Não, né, gente? A contusão pulmonar geralmente não está relacionada ao trauma torácico fechado. Eu falo assim, eu faço piada, eu exagero, mas é para você lembrar e para você tentar olhar com outros olhos também a questão, né? Se a gente estiver na dúvida. A letra A, não sei, mas a letra B, C e D são absurdos. A palavra não aí estraga tudo. Ele pegou a frase do livro e colocou o não no meio das 3 frases. Foi isso que ele fez. Ah, vou dar uma pegadinha aqui, vamos ver se ele esquece o não. É isso que aconteceu, mas você tá ligeiro. É isso, essa prova é assim. E é assim, ó. Sobre o trauma esplênico, qual está correto? Cada vez mais eu opero. Não, trauma esplênico eu só ouço falar de TNO. O TNO, o tratamento conservador, está cada vez mais sucesso. Opa, né? Ou é A ou é B. Agora, a parte dele é o exame físico, controle de HB e HT, repouso no leito. O absoluto doeu um pouco. Eu já explico. Não tem classificação conforme o parênquima cometido.
Só hematoma ou laceração? Claro que não. Quanto mais parênquima cometido, maior o grau. E o cirúrgico é esplané parcial? Não. Se for operar, é esplané total. Tem 3 absurdas, ou sobrou a letra B, que é a maior. É a maior, é mais completa e tá certa. Agora, faltou um pouco de noção do absoluto. Não importa, né? Você não vai brigar. Porque o que é repouso absoluto? Repouso absoluto é o corpo parado e nada se mexendo ao redor. Teoricamente, por definição física, ninguém vive em repouso absoluto, porque a Terra gira, ou seja, você não está em repouso absoluto. Né? E o paciente vai se mexer, vai ao banheiro, então não é. E ele não precisa ficar em repouso absoluto absurdamente sem fazer nada. Ele pode sentar, pode levantar, fazer fisioterapia com muita cautela nos primeiros dias. Mas você vai brigar com a questão? Você vai marcar que é para fazer esplané parcial, que é para operar cada vez mais, que não tem grau de parênquima? Não vai. Só sobrou a letra B. Conversa, faz um carinho no examinador e tá bom, escolhe a que ele quer, pronto. Estou dando exemplos, essa questão não é tão absurda assim, né? Dá para marcar, mas é um treino para você lembrar dessas dicas para todas as outras questões, porque são parecidas. Essa aqui tem uma linha de pergunta, um exceto. Decoreba Master. Ultrassom de colecistite aguda. Você lembra da aula? Você lembra dos seus casos? Você já viu um ultrassom de colecistite aguda? Já operou? O paciente tem colecistite aguda, faz ultrassom, tem o quê? Líquido perivesicular, paredes espessadas, delaminação, Murphy ultrassonográfico. O que ele não tem? Cálculo móvel. Colecistite aguda é o cálculo impactado no infundíbulo. E mais uma questão de 2024. Essa é grandinha até, né? Agora, também não é nada demais. 54 anos, dor súbita, pancreatite aguda. Pancreatite aguda. Está estável, sem sinais de disfunção orgânica. Risco enunciado inteiro, que a enrolação escreve pancreatite aguda leve. 2 pontos. Letra A, B, C e D. Pancreatite aguda leve. Internação, reposição, antibiótico. É a clássica pegadinha que também sempre cai todo ano para R1, para R+, para tudo que é prova. Falta de criatividade. Banco de questão. Antibiótico na pancreatite aguda. Sim ou não? Não. Tem 2 com antibiótico, você já risca. Tem uma que fala que manda para ir para UTI. Pancreatite aguda leve, de primeira para UTI, não precisa. Agora, a maiorzinha mais completa, tem que internar, tem que dar volume, tem que fazer analgesia e não precisa de antibiótico. É isso. E aí, uma última que caiu em 2024, só para falar que eu falei. Tem várias dessa aqui, né, na prova. Eu não trouxe a prova inteira, eu trouxe vários anos, várias questões, mas se você olhar, você vai ver. Emite cai todo ano. No R1 cai umas 20. No R+, cai uma ou 2. Resposta hormonal pós-operatória. Quem está aumentado, quem está diminuído. Você tem que lembrar da tabela, né? Quem está aumentado, quem está diminuído. Ah, mas ele não falou da insulina. Tá bom, mas insulina, eu nem sei mais o que é insulina, né? É quem é clínico, quem cuida do diabetes. Mas eu sei assim, ó, insulina guarda glicose. Não pode guardar glicose, tem que tirar a glicose. Ou seja, a insulina está reduzida. Né? E aí eu trouxe o meu meme, esse meme vocês têm que olhar a prova do R+, da USP. O raio-x da banca do R+, da USP. Porque isso aqui tá maravilhoso. Eu trouxe o meme de novo para falar que é o seguinte, eu falei da tabelinha, eu falei do remite. E aí tem um monte de aluno que vem me falar, eu não aguento, a aula de remite é muito chata, ainda não estudei, eu quero passar na AMRIGS, mas vou deixar remite para o final do ano. E aí, dá palpitação aqui. Porque você tem que decorar remite antes de decorar o seu CPF, se você quer passar nessa prova. Né? A aldosterona está aumentada, a GH está aumentado, o glucagon está aumentado, a insulina está diminuído. Pessoal, o que vocês vão decorar para essa prova se ainda não decoraram? A anatomia da parede abdominal e da hernia inguinal anterior-posterior. Classificação de colecistite aguda, colangite diverticulite. Trauma de tórax e remite. Perioperatório. E mais do que isso, lembra das dicas de não brigar com o examinador, de excluir as questões absurdas, de manter a paz e a calma e conversar com a prova. Eu tenho certeza que vocês vão gabaritar todas as questões. Bons estudos, boa prova e contem comigo. Um abraço. Fala pessoal,
Professor Douglas, para mais uma revisão, um raio-x dessa banca da prova da ANRIGS, do R3 de Clínica Médica, e a gente vai falar, claramente, sobre medicina intensiva, o que cai nessa prova. E para vocês conhecerem um pouquinho melhor essa prova, o que eu vou dizer para vocês? Os temas que caem na prova, os temas que são os classicões de provas, e ela alterna questões tranquilas com questões difíceis, o que é bom, porque valoriza a pessoa que estuda mais, se preparou mais para a prova. E é uma prova que ela costuma ser direta e conteudista. Então não são questões que costumam enrolar muito e eles costumam cobrar bastante conhecimento daquele tema, não simplesmente soltar um caso clínico e perguntar o que você faria. Tem isso também, mas eles também cobram questões conceituais. E se for para eu falar para vocês temas para vocês revisarem para essa aula, ventilação mecânica é batata, né, pessoal? Em todas as revisões que eu faço, falei, olha, revisa aí a aula de ventilação mecânica. Porque é isso, realmente é um queridinho da medicina intensiva, você saber ventilação mecânica. Sepse e choque séptico também é batata, praticamente quase tudo que é prova cobra muito disso. E de diferente, essa é uma prova que gosta de cobrar um pouco de neurointensivismo. Então, eu sugiro que vocês deem uma revisada nessa aula, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, as previsões. Pessoal, o de sempre, choque e ventilação mecânica, sepse e caem algumas outras coisas um pouco diferentes. Já caiu mais de uma vez questões sobre delírio e sobre cuidados básicos de paciente crítico, então profilaxia TEV, indicações, profilaxia de úlcera de estresse. Então, vamos lá, vamos discutir algumas questões que já caíram para vocês verem mais ou menos como é que é essa prova e aí terem um pontapé aí para acertar em futuras questões. Então vamos começar com essa questão de 2023. Essa daqui, ó, já começa assim, ó, tranquilo, você bate o olho e já fala a resposta, né, pessoal? Então vamos lá. Na análise das curvas ventilatórias apresentadas pela figura 1 abaixo, qual o diagnóstico provável do paciente B? Então, a gente compara aqui o paciente A com o paciente B. Na curva de cima, na curva de pressão, tá tudo igual, né? Tá bem parecido. Agora, na curva de baixo, o que tem de diferente? Na fase expiratória, o A tá ok e o B, a curva de fluxo não bate no zero. O que ele está fazendo? Uma autopip. A curva de fluxo expiratório deveria bater no zero. Qual que é o diagnóstico? Broncoespasmo. Beleza? Então, tranquila, né, pessoal? Então tá fazendo autopip, provavelmente aqui é broncoespasmo. Então vamos para a próxima de 2023. Qual das estratégias abaixo não tem comprovação de efetividade nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo? Então, fiquem sempre atentos a esse não, porque senão você vai bater na letra A e vai marcar, e não é a resposta, porque manter uma pressão de platô abaixo de 30 é um dos pilares da ventilação mecânica protetora. Mas o que mais que a gente tem de pilares? Eu trouxe aqui dois dos principais ensaios clínicos sobre esse tema de ventilação mecânica para vocês. O de cima é considerado por muitos como o principal ensaio clínico da história da terapia intensiva, porque é um ensaio clínico da ventilação mecânica protetora. O nome dele é ARMA. Ele foi publicado em 2000 no New England. E ele mostra que 6 ml por quilo de volume corrente e pressão de platô menor do que 30 diminui mortalidade na SARA quando comparou o grupo controle, que foi 12 ml por quilo, e platô menor do que 50. Então, isso daqui tem muita comprovação científica. E o outro trabalho que eu trago aqui para vocês, o nome desse outro trabalho é o PROSEVA, que ele avaliou o uso da posição prona por pelo menos 16 horas em pacientes com SARA com relação PF menor que 150 e ventilação mecânica otimizada por pelo menos 12 horas e houve uma redução de mortalidade. Então isso aqui é muito comprovado também. E aí, como eu falei para vocês, a letra A está correta, portanto não é a resposta. Realmente platô abaixo de 30 tem comprovação. Letra B, manter um volume corrente próximo a 6 ml por quilo de peso predito durante a ventilação mecânica. Também fez parte do protocolo do ARMA, também tem comprovação. Letra C, indicar a posição prona para pacientes em ventilação mecânica com relação PF abaixo de 150. Perfeito, também tem comprovação, então só pode ser a D. Iniciar corticoterapia nas primeiras 72 horas de ventilação mecânica. De fato, isso aí não tem comprovação que faça sentido você dar para todo paciente com SARA. Ô Douglas, mas eu dou corticoide para alguns pacientes que têm SARA.
mas você não dá o corticoide pela SARA, você dá o corticoide para tratar a doença que está causando a SARA dele. Então, por exemplo, a gente sabe que no COVID, a dexametasona 6 mg diminui mortalidade. A gente sabe que na pneumonia bacteriana grave, a hidrocortisona 50 mg de 6 em 6 horas diminui mortalidade. Mas para tratar SARA especificamente, a gente não dá corticoide. A gente vai dar a depender da etiologia da SARA, beleza? Gabarito correto, ou seja, a alternativa que está errada é a letra D de dado. Prosseguindo para mais uma questão de 2023, a monitorização da mecânica ventilatória é muito importante para facilitar a monitorização dos parâmetros ventilatórios e evitar possíveis danos aos pacientes. Quais manobras devem ser realizadas para a detecção da pressão de platô e da autoPIP, pressão positiva expiratória final, respectivamente? Então, ele quer como calcula a pressão de platô, como calcula a autoPIP. E aí eu vou trazer para vocês um pouco dos dois. Então vamos lá. O que é a pressão de platô? É a pressão quando não existe fluxo de ar. Ou seja, quando o paciente inspira, eu faço uma pausa inspiratória e aí quando eu faço essa pausa inspiratória, eu paro a entrada de ar, para de ter fluxo de ar. Se para de ter fluxo de ar, deixa de existir a pressão resistiva das vias aéreas e sobra só a PIP e a pressão elástica. É isso que é a pressão de platô, um somatório da PIP com a pressão elástica. Então, como que eu calculo a pressão de platô? Fazendo uma pausa inspiratória. Por outro lado, na autoPIP, eu faço um fenômeno oposto. Olha aqui. Se na autoPIP o ar está entrando e não está saindo toda, o que eu tendo a fazer? O que eu vou fazer é uma pausa expiratória. Por quê? Quando eu faço uma pausa expiratória, eu não permito que o paciente consiga puxar ar. Então eu fiz a pausa expiratória, o que vai acontecer é que o ventilador ele vai ler a PIP que está real naquele momento do paciente. E aí o que acontece? O que eu esperava? Por exemplo, digamos que esse paciente aqui era para estar com uma PIP de 5. Aí na hora que ele ia começar a puxar o ar, eu fiz uma pausa expiratória e eu não permiti que ele comece a puxar o ar. Aí ele não começou a puxar o ar, aí o ventilador vai ler a PIP real desse paciente, a autoPIP desse paciente. Então é por isso que pausa inspiratória eu vejo pressão de platô, pausa expiratória eu vejo a PIP real do meu paciente, então eu consigo ver qual é a autoPIP dele, beleza? Gabarito correto, portanto, letra A, pausa inspiratória para ver pressão de platô, pausa expiratória para ver a autoPIP. E as letras C e D não tem nada a ver, a avaliação da complacência de resistência não vai ter a ver, tá certo? Então, lembrar, a pressão de platô tem correlação com a complacência e a autoPIP tem correlação com uma resistência alta, mas a gente não usa nem complacência nem resistência para calcular pressão de platô ou autoPIP, beleza? Prosseguindo aqui, uma questão de 2023, mais uma na verdade, um paciente com Covid-19 grave internado em UTI pronado por SARA. Evolui com parada cardiorrespiratória em ritmo não chocável. Qual alternativa representa a forma correta de realizar a ressuscitação? Gente, esse negócio ficou famosinho na época da pandemia, como reanimar um paciente que está pronado. Na prática, não é muito frequente de acontecer, comigo nunca aconteceu isso, e mais, se você está com um paciente com uma SARA grave, que está pronado, e mesmo assim ele tem uma parada cardíaca, se não for um negócio muito reversível, eu diria que você tem que questionar até se faz sentido reanimar nesse momento. Mas vamos considerar que você vai reanimar. Imagina, tá lá o paciente de barriga para baixo. Você vai virar e falar assim, calma, ele parou, vamos fazer o seguinte, junta 6 pessoas aqui, puxa para o lado, vira de barriga para cima, e aí virou de barriga para cima, agora sim vamos reanimar. Nisso daí passou 2, 3 minutos e aí o paciente já era. Então, no fim das contas, se o paciente para pronado, a conduta é iniciar as manobras de ressuscitação com ele pronado. Você vai fazer mais ou menos do mesmo jeito. Então, você vai ligeiramente à esquerda do paciente e começa a reanimação cardiopulmonar ali, beleza? Então, o gabarito correto é a letra B de bola. Você faz a massagem com ele pronado e o restante é do mesmo jeito que você faria com um paciente supinado. Fechou? Prosseguindo mais uma questão de 2023.
Um homem de 45 anos é admitido na UTI após ressuscitação cardiopulmonar de parada cardíaca extra-hospitalar. Está internado em UTI há 72 horas, em ventilação mecânica invasiva e sem analgesia. No exame neurológico está em Glasgow 5, abertura ocular 1, verbal 1 e resposta motora faltou aí, mas é 3, né? Se é um Glasgow 5, então 1 de resposta ocular, 1 de resposta verbal, 3 de resposta motora, portanto meu paciente está decorticando. Sobre o assunto, analise as assertivas a seguir. 1. Ausência bilateral de potencial evocado somatosensorial N20 cortical. 2. Níveis séricos de enolase neurônio específica inferiores a 40 microgramas por litro. 3. Padrão de surto-supressão no eletrocardiograma. 4. Ausência de reflexo fotopupilar e corneano. Quais auxiliaram na definição de um prognóstico neurológico ruim para esse paciente. Então, uma questão de prognóstico neurológico pós-PCR, que é um tema que intensivista gosta, ele é legal, mas é complexo também. E o que eu vou dizer? Prognóstico neurológico pós-PCR, ele é bem difícil. É por isso que a gente não tem um negócio que eu consiga falar, isso daqui é excelente. Então, a gente tem algumas coisas que a gente consegue florir. Mas, em resumo, o que a gente consegue fazer? De exame neurológico, o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês é o que? O exame neurológico após a PCR, ele não tem valor nas primeiras horas. Porque tudo que é paciente que sai da parada lá com pupila médio fixa. Isso não é um bom preditor de prognóstico neurológico ruim. A gente só considera prognóstico ruim pós-PCR 24 a 48 horas depois do evento. Então, nas primeiras 24 horas, você não tem nada que seja um preditor de uma disfunção neurológica grave para esse paciente. E de exame neurológico, o que a gente avalia então depois de 48 horas, é em especial o Glasgow motor e 2, os reflexos de tronco. Passou 48 horas, meu paciente está com Glasgow motor baixo e reflexos de tronco ausentes, isso é preditor de mau prognóstico. E o eletroencefalograma? O eletroencefalograma, se eu tenho uma linha reta no eletroencefalograma ou um padrão de surto e supressão, isso também é um fator de mau prognóstico. O status mioclônico, então um estado de mal mioclônico, o paciente faz mioclonias reentrantes, é um fator de mau prognóstico. O potencial evocado, o que é o potencial evocado? O potencial evocado, em resumo, eu faço um estímulo no nervo mediano do meu paciente e eu vejo quanto tempo ele demora até chegar no cérebro. E se ele chega no cérebro? Porque se ele está ausente, isso é um fator de mau prognóstico. E por fim, a enolase neurônio específica é uma enzima que é liberada quando os neurônios morrem. Portanto, quando ela fica alta, isso é um fator de mau prognóstico. Então, aqui o grande resumo das coisas que eu falei com vocês, que são fatores de mau prognóstico após a PCR. Mas lembrar que nas primeiras 24 horas nada disso se aplica. De qualquer forma, na nossa questão ele não entrou nessa polêmica, ele botou um paciente que parou às 72 horas. Então, vamos lá. O que é fator de mau prognóstico nesse caso? 1. A ausência bilateral de potencial evocado somatosensorial N20 cortical. Beleza, isso aqui é um fator de mau prognóstico. Vamos ver o 2. Níveis séricos de enolase neurônio específica inferiores a 40? Não, é quando fica acima, quando fica elevado. Se está baixo é porque os neurônios não morreram, então o 2 está errado. 3. Padrão de surto-supressão no eletroencefalograma. É verdade, é um fator de mau prognóstico. 4. Ausência de reflexo fotopupilar e corneano, ausência de reflexos de tronco. É verdade, é um fator de mau prognóstico. Portanto, as alternativas corretas são 1, 3 e 4. Beleza? Prosseguindo aqui, questão de 2022. Uma mulher de 32 anos com diabetes tipo 1 desde os 14 anos chega em pronto-socorro com sonolência, desidratação e hálito cetônico. É realizada a ressuscitação volêmica com bolos de salina 0,9%. E coletados exames. Glicemia de 550, cetonemia e cetonúria presentes, imagino eu, gasometria arterial com pH de 7, bicarbonato de 4, potássio de 4,2, sódio de 128, assinale a alternativa correta em relação ao manejo. Então, para a gente lembrar, os pilares, os 3 grandes pilares do manejo da cetoacidose diabética, que são, então,
insulina, hidratação e reposição de potássio. Não esqueçam disso, toda hora cai em prova esse negócio. Então, vamos lá, um grande resumo de cada uma dessas três. Mas, em resumo, a insulina, lembrem de iniciar só se o potássio for maior do que 3,3. Se tiver entre 3,3 e 5,3, você pode começar a insulina, mas concomitante você vai dar potássio também para um paciente, beleza? Então, menor que 3,3 você repõe antes de começar a insulina. Lembrem disso. Acima de 5,3 aí já tem hipercalemia, você não precisa dar mais potássio para o paciente. Hidratação. O que sempre cai em prova? É o que caiu nessa questão também. Atualmente, a gente prefere para a maioria dos pacientes fazer cristalóides balanceados. Então, os cristalóides balanceados mais utilizados são o Ringer lactato e o Plasma Light. Agora, se você quiser usar uma solução salina, você até pode, mas o soro fisiológico você só usa se o paciente tiver hiponatremia, mas aí um algo além. Lembra que o paciente que está extremamente hiperglicêmico, ele tende a fazer uma hiponatremia dilucional, porque a glicose excessiva aumenta a osmolaridade do plasma, isso puxa a água e dilui o sódio. Só que o sódio, na verdade, a carga corporal de sódio ali não está reduzida, ele só está diluído por conta do excesso de glicose. Então, eu só considero hiponatremia se depois de corrigir pelo sódio, segue sendo, depois de corrigir o sódio pela glicose, você segue com sódio abaixo de 135. Lembrem disso, já caiu mais de uma vez em provas. E o potássio? Potássio é o que eu falei com vocês, se for menos que 3,3 você repõe antes da insulina, se for entre 3,3 e 5,3 você simplesmente adiciona um pouquinho de potássio no soro de hidratação do paciente, beleza? Então, vamos para a nossa questão agora. Potássio, então, vamos lá. Vamos pegar esses tópicos-chave. Potássio de 4,2. Pode começar a insulina? Pode começar a insulina, mas você vai dar potássio junto para o paciente. Sódio de 128. Opa, hiponatremia. Mas é uma hiponatremia mesmo? Vamos ver. 550 de glicose. Vocês lembram qual que é o fator de correção? Então, para cada 100 de glicose, a gente sobe em 1,5 o sódio do nosso paciente, em 1,6 o sódio do nosso paciente. Então, vamos ver. 550, 1,6 vezes 2, vai dar aí 3,2 vezes 2, 6,4. 6,4, se eu somo com 128, vai dar 134,4. Mas ainda sobra 50 para eu corrigir, que é mais 0,8. Então, se eu for corrigir, vai dar 135,2. Pegou pesado, né, pessoal? Então, o sódio corrigido do meu paciente é 135,2. Se eu não errei essa conta aqui. De qualquer forma, 135,2, o sódio está dentro da referência. E, portanto, se eu for hidratar o meu paciente, eu vou hidratar ele ou com cristalóide balanceado ou com salina 0,45%. A letra A, portanto, está incorreta, eu não vou dar salina 0,9%. A letra B fala em repor bicarbonato em bolos. Eu vou repor bicarbonato em bolos aqui? Não, não vou repor bicarbonato em bolos, por quê? Na cetoacidose diabética, a recomendação é dar bicarbonato só se for uma acidemia ameaçadora à vida, o que a gente considera um pH menor do que 6,9. 7 a gente não precisa repor. Letra C. Insulina NPH em bomba de infusão. Não é NPH, é a regular. A NPH lembra que ela tem meia-vida muito longa e início de ação demorado. Letra D. Solução de potássio em infusão contínua. Beleza, esse paciente realmente vai ter que receber potássio, porque o potássio é 4,2, você não precisa repor antes, mas concomitante à insulina, vai precisar de potássio junto. É o gabarito correto dessa questão. Então, prosseguindo, mais uma questão de 2022. Um homem de 65 anos é trazido para atendimento por febre, tosse produtiva e dor ventilatória dependente há 3 dias. Na avaliação inicial, lúcido e orientado com mucosas hidratadas, porém taquipneico, saturando 92% em ar ambiente. Pressão arterial de 136 por 88 e temperatura axilar de 38,8. Nos exames iniciais, creatina de 0,9, bilirrubina total de 1,4, hemograma 15 mil leucócitos, 12% de bações, 90 mil plaquetas. A melhor hipótese diagnóstica é... Então, para começo de conversa, vamos dividir aqui. Letra A, tromboembolismo pulmonar. Letra B, pneumonia. O que vocês acham? Isso aqui está mais para uma embolia pulmonar
ou está mais para uma pneumonia? Está muito mais para uma pneumonia, né, pessoal? Então, febre, tosse produtiva, esse paciente muito provavelmente tem uma pneumonia bacteriana. Então, beleza. Acho que a letra A já dá para a gente descartar. Agora a dúvida, pneumonia sem sepse, choque séptico de foco respiratório ou sepse de foco respiratório? Choque séptico, eu acho que ficou fácil, né, pessoal? Choque séptico é quando o paciente precisa de vasopressor. Aqui o paciente acabou de chegar e, na verdade, ele nem tem hipotensão. Então, choque séptico não é. Agora eu fico entre pneumonia sem sepse e sepse de foco respiratório. Então, vamos revisar os conceitos. Sepse acontece quando eu tenho uma infecção provável e uma associada à disfunção orgânica. Então, uma infecção que gera disfunção orgânica, que de forma prática para vocês, a ferramenta que a gente mais usa para avaliar a disfunção orgânica é o SOFA. E a gente considera que se há um aumento de 2 ou mais pontos no SOFA, a gente tem, então, disfunção orgânica associada à infecção. Beleza? E choque séptico, como eu falei com vocês, é o paciente que tem sepse, mais necessidade de vasopressor e mantém um lactato elevado, apesar disso daí. E aí, vamos relembrar rapidamente do SOFA. Então, esses aqui são os domínios que o SOFA avalia. Então, ele avalia, em especial, 6 órgãos. Então, ele avalia respiração, neurológico, fígado, cardiovascular e renal. E medula óssea, que é baseado ali nas plaquetas, beleza? De respiração, o que o SOFA coloca é a relação PaO2 dividido por FO2. De coagulação é a contagem plaquetária. Hepática, a gente usa bilirrubina. Sistema nervoso central é o Glasgow mais fácil de todos. E renal, a creatinina. E pulei, claro, o mais importante, o cardiovascular, né? Então a disfunção hemodinâmica. Eu não sei se é o mais importante, mas é importante também. Que, inclusive, é um ponto de crítica do SOFA. Por quê? O SOFA coloca aqui, ó, como pontuação, dopamina ou dobutamina ganha 2 pontos, que são 2 medicações que a gente quase não usa mais na sepse e no choque séptico. É por isso que é um score que precisa ser atualizado. Mas, de qualquer forma, nada disso tem a ver com a nossa questão. Sem dar muitas voltas, vamos ver aqui o nosso paciente. O que o nosso paciente pontua ou não pontua no SOFA? Primeiro de tudo, neurológico, Glasgow 15. Então, não pontua neurológico. E respiração, ele está com saturação de 92% em ar ambiente. Então, provavelmente ele vai ter uma relação PaO2 dividido por FO2 boa, mas eu não consigo calcular. Vamos prosseguir aqui. Hemodinâmica, como eu falei, ele está sem vasopressor, ele não está hipotenso. Então, ele não pontua. Renal não fala de diurese, mas a creatinina está boa. Então, ele não pontua. Bilirrubina, 1.4, 20.4 pontua? Pontua. Acima de 1.2, pontua. Então ele ganhou 1 pontinho aqui no SOFA. Vamos prosseguir. Plaqueta, 90 mil. Plaqueta pontua? Pontua. E aqui ele vai ganhar 2 pontos nas plaquetas, porque abaixo de 100 mil, pontua 2. Então esse paciente tem um SOFA de 3. Se ele tem, então, uma infecção provável e uma variação do SOFA de 3, eu considero que isso daqui é uma sepse de foco respiratório. Não é uma pneumonia sem sepse, beleza? Então, gabarito oficial e correto, letra D de dado. Mais uma questão sobre sepse. Análises assertivas abaixo. 1. A sepse por patógenos nosocomiais tem maior mortalidade em comparação à sepse por patógenos de comunidade. Faz todo sentido e é verdade. De fato, patógenos nosocomiais levam a maior mortalidade comparativamente com germes comunitários. 2. A taxa de mortalidade na sepse urinária é semelhante de quando o foco infeccioso é respiratório. Isso daqui é falso. A mortalidade da sepse urinária é a menor de todas. A mortalidade da sepse respiratória é maior do que na urinária. Então a 2 está incorreta. 3. Início precoce de antibiótico terapia tem impacto expressivo na redução de mortalidade na sepse. É uma verdade. Portanto, o gabarito correto, 1 e 3. Letra B de bola. Beleza? Mais uma questão aqui, 2023. Qual dos pacientes abaixo tem indicação de receber profilaxia de úlcera de estresse quando internado na UTI? Então, um negócio que é mega dia a dia e que a maior parte das pessoas nunca pegou muito para estudar. Por quê? Faz sentido eu dar profilaxia de úlcera de estresse para todo mundo que interna na UTI? Internou na UTI tem que ganhar omeprazol?
É um erro frequente que eu vejo no dia a dia. A gente tem as nossas indicações clássicas de profilaxia de úlcera de estresse, que são para os pacientes que têm alto risco de fazerem úlceras. Que quais são esses pacientes? Os que estão em ventilação mecânica por 48 horas ou mais, os que têm alguma coagulopatia, que é considerado coagulopatia na maior parte dos estudos como plaqueta menor do que 50 mil ou INR maior do que 1,5, e os pacientes que estão chocados. Esses são os que mais têm risco de fazerem úlcera de estresse. Outros pacientes precisam? Não, a maior parte dos outros pacientes não precisa. Então, o que eu vou dizer para vocês? Se você ficar colocando omeprazol para todo mundo na UTI, você está dando para a maioria dos pacientes de forma desnecessária. Não ajuda esses pacientes. O que ajuda vai ser nesses aqui, beleza? Então, vamos para a nossa questão aqui. Qual tem indicação de profilaxia de úlcera de estresse? Letra A, cirrótico internado na UTI por encefalopatia hepática grau 2. Ventilando espontaneamente com INR de 1,4 e plaqueta de 52 mil. Ele pegou pesado, né? Ele botou bem no limite ali do corte. Mas não, esse aqui não está indicado. Letra B. Paciente em pós-operatório de colectomia letiva, em ventilação mecânica há 12 horas, em processo de extubação sem coagulopatia precisa. Não, mais de 48 horas de ventilação mecânica. Esse aqui já vai ser extubado. Letra C. Paciente com Covid, ventilando por máscara com reservatório. Dedímero de 1250, fibrinogênio normal, plaquetas TP, TTPA normais. Eu nem sei por que ele deu esse dedímero, mas não tem correlação nenhuma, também não está indicado nesse paciente, só pode ser a letra D, então. Paciente em ventilação mecânica por sepse urinária há 48 horas, plaqueta de 180 mil e NRTP normais, aqui foi só para te confundir, mas se ele está em ventilação mecânica há 48 horas, está indicado a profilaxia de úlcera de estresse, o omeprazol ou pantoprazol venoso aí para esse paciente, beleza? E aí, para fechar, uma questãozinha tranquila sobre delírio. São características do delírio, exceto. Então, pessoal, o delírio também é conhecido como encefalopatia, disfunção cerebral, insuficiência cerebral, tem um monte de sinônimo. Mas o marco do delírio é o quê? O delírio, o marco é a desatenção. É um negócio que tem instalação aguda, é uma doença aguda, que o que marca é desatenção e, frequentemente, o paciente flutua ao longo do dia. Ele tem momentos que ele fica mais acordado e tem momentos que ele fica mais sonolento. Existe até o fenômeno clássico que a gente chama de fenômeno do pôr do sol, que no final do dia, normalmente é o momento que o paciente com delírio fica alucinado, agitado. Ele passa a manhã inteira chumbado, sonolento, aí chega à noite, ele alucina, fica muito agitado. Então, é um grande marco também do delírio. Então, vamos ver as alternativas e qual está errada. Letra A. Evolução flutuante. De fato, o delírio tem evolução flutuante. O paciente tem períodos de agitação, períodos de sonolência. Letra B. Atenção reduzida. É o marco do delírio, a desatenção. O paciente ele fica lá de olho aberto olhando para o teto. Aí você chama ele, ele olha para você, depois ele olha para o teto de novo. Por quê? Porque ele está desatento. Letra C. Instalação lenta. Não. Delírio tem instalação rápida, é agudo. O que tem instalação lenta é demência. O delírio é agudo. Então, instalação lenta está errado. Letra D. Pensamento desorganizado. É verdade, o paciente tem delírio, não tem pensamento desorganizado. O gabarito correto, portanto, é a letra C. Fechou? Então, para vocês levarem para a prova, sepse, choque séptico, como vocês viram, cai. Ventilação mecânica é sempre um queridinho das bancas, então é sempre um negócio que vale estudar. E cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico e hiperosmolar, também sempre um tema muito forte para vocês levarem para a prova. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Aquele abraço, até a próxima então, pessoal. Arrebentem aí na prova da Anhiggs. E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas revisões aqui para as principais bancas de prova, agora que vocês já se capacitaram ao longo do ano, fizeram extensivo, fizeram HIIT, detonaram nas questões, fizeram provas na íntegra, agora vamos dar aquela pincelada final para a banca que você deseja passar, para garantir aí o primeiro lugar, garantir as primeiras posições, garantir a aprovação. Então, ó,
Dessa vez a gente está com a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Obregon, eu sou um dos professores de cirurgia do aparelho digestivo aqui do Grupo Medcoff. Falar um pouco a respeito da prova da Anhiggs, como que ela funciona. É uma prova de questões objetivas, não vai ter muita questão de enrolar, sabe ou não sabe, enunciado curto ou alternativa curta. Vai ter muita questão assim, sabe, de classificação, de fator de risco, de epidemiologia, não vai ter tanto caso clínico, não é uma coisa arborizada, é papum. Então, assim, ela pode ser um pouco chata, porque o seu limiar de erro é baixíssimo. E o que eu aconselho? Tem sempre temas muito bons para vocês revisarem. Essa aqui é talvez uma das provas que mais gosta de cobrar a classificação de Todani que eu já vi. Então, assim, cistos de via biliar, revisem esse tema. É obrigatório você ir para a prova da Anhiggs sabendo desse tema. Lesão iatrogênica de vias biliares é um tema sempre quente. Para aparelho digestivo alto, cirurgia bariátrica, inclusive foi o tema mais cobrado no ano passado. Coloproctologia, fiquem de olho em doença intestinal inflamatória. Não costuma cair tanto por menor, mas costuma sim, sabe, avaliar possíveis indicações cirúrgicas, complicações das doenças intestinais inflamatórias, doenças orificiais, então hemorroidectomia, questão de fissura, abscesso e fístula anal, sempre cai, câncer de canal anal, é um tópico rápido, fácil e parte de screening também. Para fígado, o que eu aconselho bastante? Carcinoma hepatocelular. Assistam novamente essa aula, vejam os principais temas se tiverem dúvidas. E das lesões focais, sobretudo adenoma hepático. Então assim, gente, essa aqui, inclusive eu até usei esse meme ano passado, porque realmente a sensação que a gente tem quando vê essa questão, quando vê essa prova, a gente fica assim, nossa, angustiado, com raiva, no desespero, porque muitas vezes você não tem por onde fugir, você não tem como chutar. Ou você sabe ou você não sabe. Então, ó, começando assim com cistos de via biliar, é uma das provas que mais cobra. Então, é raro, muitas vezes é detectado na infância. O risco dos cistos assim, de via biliar ao longo dos anos, de manter eles, é porque alguns deles podem aumentar risco para colangite de repetição, podem aumentar o risco para uma cirrose biliar, porque a colestase vai levando a uma cirrotização do fígado, e até para câncer da via biliar, sobretudo o colangiocarcinoma, o câncer de vesícula. Então, assim, quais que têm maior associação com câncer? Os que vão ter associação, a gente falou lá na aula, com a anomalia da junção biliopancreática, que por consequência também são os cistos mais comuns, os Todanis tipo 1 e tipo 4. Então, recapitulando muito rapidamente, tipo 1, a dilatação do hepático comum e do colédoco, daquela forma ou sacular ou fusiforme. O tipo 2 é aquele divertículo da via biliar, a via biliar de maneira geral. Ela é basicamente toda normal, mas ao longo aqui do hepático comum, ou do colédoco, melhor dizendo, do colédoco você vai encontrar uma dilatação secular que você precisa remover. O tipo 3 é a chamada coledococele. É literalmente bem na região da papila, você vai ter uma dilatação dessa via biliar bem distal, que pode levar a pancreatite de repetição. O tipo 4 tem o tipo 4A, que é intra e extrahepático, e o tipo 4B, que é só extrahepático, que são dilatações focais ao longo da árvore biliar, naquele aspecto de colar de contas. O tipo 5 é somente intrahepático, e quando ele é difuso, é a doença de Caroli. Vamos recapitular mais ainda o Todani 1, que é o mais comum mesmo. O tipo 1A é o sacular, que tem anomalia da junção biliopancreática. O 1B, que está até esquematizado aqui basicamente, é o sacular, mas que não tem anomalia da junção biliopancreática, ele é mais circunscrito, na verdade. Ele está abaixo aqui da inserção do cístico e acima do platô pancreático. Na verdade, aqui ainda está pegando um pouquinho do cístico. Vamos considerar isso aqui um A. E o tipo 1C é a dilatação fusiforme, tá bom? Mas isso aí eu acho que talvez é muito pormenor. Eu não vi cobrar tanto aqui na Anhiggs, eu já vi cobrar na Unicamp. Bom, lesão de via biliar. Lembrar, gente, que a principal causa de lesão de via biliar é colecisté. Colecisté é a cirurgia mais realizada pelos cirurgiões digestivos, pelos cirurgiões gerais, e pode acontecer na ordem de até 2% das colecistectomias. É uma área muito sujeita à variação anatômica, tem muito lugar que às vezes precisa operar de urgência, as cirurgias de urgência têm um risco maior de lesão da via biliar por friabilidade, por aderência, por muitas vezes questões do próprio paciente, obesidade, presença eventualmente, sabe, de fígado grande, esteatótico, pode ser um fator de risco, porque pode aumentar a dificuldade técnica da colecistectomia. A gente brinca que a colecistress, né, tá tipo assim, clima caótico, material de vídeo ruim, infraestrutura da sala inadequada, cirurgião com pouco treinamento. E a minoria das lesões de via biliar são detectadas no intraoperatório. A maior parte delas é no pós. E quando são, assim, detectadas no
pós-operatória mais recente, geralmente ela se manifesta como uma fístula biliar. O paciente faz um cólera peritônio, ou aquela vesícula que você deixou um dreno porque foi difícil, começa a vazar bile no dreno. Ou, às vezes, o paciente evolui dessa fístula biliar para uma estenose cicatricial, ou o paciente que não teve uma fístula, mas dali a algum tempo, por conta de alterações fibrocicatriciais, acaba levando a uma estenose cicatricial de via biliar e uma icterícia obstrutiva. O tratamento da lesão de via biliar, ele pode envolver cirurgia e endoscopia e é de acordo com a topografia. Para isso a gente usa a famigerada classificação de Bismuth-Strasberg, que eu sei, causa pânico em todos, mas não é para causar, porque quando cai, vocês vão dominar. Não tem como a gente deixar de saber a classificação de Strasberg. Essa banca gosta muito de cobrar. E eu sei, causa pânico, deixa a gente estressado, mas interpretando bem a classificação de Strasberg, não tem erro. Tipo A mais benigna, A mais tranquila, A que não dá repercussão, A que tem melhor prognóstico. Então A é mais de boa. Ou caiu o clipe do cístico, ou você não clipou o cístico direito e vazou bile, ou necrosou eventualmente uma colecistectomia por uma vesícula podre, pode acontecer. Ou às vezes é aquele ducto aberrante de Luschka, aquele ducto que fica no leito hepático da vesícula, que vazou bile. Nessa situação, drenagem eventualmente e podendo até associar um procedimento endoscópico, uma papilotomia endoscópica, a passagem de uma prótese biliar, acaba direcionando essa bile quase que toda para o duodeno, o fluxo da bile vai aos poucos diminuindo para a fístula e a fístula fecha. Os tipos B e C têm a ver com o ducto posterior direito anômalo, o ducto do segmento 6 e 7 do fígado, que geralmente se junta com os ductos do segmento 5 e 8 dentro do fígado e já sai do fígado como ducto hepático direito. Mas, às vezes, se essa fusão é mais baixa e essa variação anatômica é infelizmente frequente, pode acontecer em mais, inclusive, de 10% das pessoas, a gente pode ter essa cilada na colecistectomia. O tipo B é de da pessoa acidentalmente seccionar e clipar o ducto posterior direito anômalo. E essa secção e clipagem aí, basicamente, vai levar uma colestase desse segmento posterior direito, que pode acabar, de certa forma, levando uma atrofia dessa parte do fígado, a litíase intrahepática. O tipo C é de você seccionar e não ver. E aí você vai ter um colo peritônio depois, que você vai precisar reabordar, drenar essa via biliar. Se for possível, talvez derivá-la para o trato gastrointestinal com uma bile digestiva, mas é geralmente uma via biliar muito fina, é difícil de você fazer essa derivação. Ou muitas vezes precisando você suturar e acabando transformando essa C numa B, tá bom? O D sim, deu ruim. Você de fato lesou o hepático comum. E quando você lesou o hepático comum, é uma lesão não completa, que você pode, por vezes, avaliar. Teve perda de substância? Teve. Bile digestiva. Não teve perda de substância. Foi uma lesão aqui com a tesoura frio, a borda está viável, você consegue eventualmente fazer uma sutura, às vezes interpor o care, você faz basicamente uma colédocorrafia, uma colédoco-anastomose, com basicamente um care, ou sem mesmo ele, dependendo da extensão dessa sua lesão, e consegue tratar. O tipo E, eu coloquei como de estenose, porque é onde a gente vê mais, né? Mas se você tem uma secção completa do hepático comum, ou mesmo do colédoco, acaba que é um tipo E também. Então, E1 é basicamente a secção completa que está a mais de 2 centímetros da confluência biliar, direita e esquerda. O E2 está a menos de 2 centímetros. O E3 está lá na confluência, mas não segmentou a via biliar. O E4 segmentou direito e esquerdo. E o E5 são lesões associadas. Você lesou a via biliar posterior direita e também teve uma lesão do hepático comum. Tá bom? Ficou difícil? Eu sei, é difícil mesmo, mas vocês vão sair bem nessa prova. Continuando. O que é fundamental? Vesícula difícil, saber prevenir. Então, confeccionar sempre que possível a visão crítica de segurança, fazendo a identificação das duas únicas estruturas que tem que estar lá para você poder clipar, que é a artéria cística e o ducto cístico. Se for necessário, eventualmente, a colangiografia. A colangiografia ela não permite, ela não previne uma lesão, mas assim, ela facilita você detectar se o paciente tem ou não uma variação anatômica da via biliar. E se você não consegue fazer uma visão crítica de segurança, aí você tem que fazer os procedimentos de cair fora. Ou você faz uma colecistectomia subtotal, você doa o infundíbulo da vesícula para o paciente e faz basicamente a rafia do infundíbulo, ou você faz uma sutura em bolsa com visão direta por dentro da vesícula para fechar o cístico, ou você faz basicamente uma colecistectomia fundocística tentando achar melhor o cístico, ou você converte, tá bom?
mas sempre que possível, é melhor você deixar um toco de vesícula ainda no paciente do que você levar a via biliar junto. Bom, continuando, vamos falar agora um pouquinho a respeito de doença hemorroidária, mas bem superficialmente. Entender que doença hemorroidária ocorre basicamente quando você tem alguma complicação nas hemorroidas. Hemorroidas toda pessoa tem, mas a doença hemorroidária é a degeneração daquele estroma conjuntivo, daquela sustentação que vai levar a sintomas. Podem ser externas, quando elas surgem abaixo da linha pectínea, ou podem ser internas, quando elas surgem acima da linha pectínea, ou podem ser mistas. A doença interna é aquela que a gente classifica em grau, a classificação de Gallagher, de 1 a 4. E antigamente a gente falava que o grau 1 e 2 era clínico e o grau 3 e 4 é cirúrgico. Hoje a gente individualiza a conduta. Já vi muito paciente com hemorroida grau 4 passar comigo em consulta e ele está ótimo, está bem, está sem queixas, está vivendo bem a vida dele apesar do prolapso e não tem vontade de operar. Enquanto já vi pacientes com grau 2 que têm sintomas muito recorrentes de sangramento e que acabam sendo motivados por um tratamento cirúrgico. Então, hoje a gente sabe que essa conduta é mais bem individualizada. E a gente ainda tem o seguinte, a adoção de novas técnicas que permitem hemorroidectomias sem você fazer a excisão do anoderma e com menos dor no pós-operatório. A gente tem o uso basicamente da hemorroidopexia com grampeador para as hemorroidas circunferenciais, que tem aquele prolapso mucoso, que tem aquele nome popular do PPH. A gente tem a desarterialização com bucopexia, em que a gente faz a elevação dessa mucosa que estava se prolapsando, formando um efeito lift do ânus, que a gente pode fazer com THD ou com endopex. Mas como que a gente faz basicamente a individualização da conduta? Sim, resumo do resumo do resumo. Tem sangramento, é um prolapso pequeno e irredutível, a gente pode fazer um procedimento ambulatorial, uma escleroterapia, uma melhor dizendo, uma ligadura, que a gente consegue fazer no consultório mesmo, com bastante conforto para o paciente, uma resolução. Ou agora, o que acontece? A gente tem mais prolapsos, ou o paciente recidivou após realmente uma ligadura. A gente pode fazer uma cirurgia que não necessariamente precise fazer a excisão de anoderma. Pode fazer, eventualmente, uma desarterialização com mucopexia no centro cirúrgico. Agora, não. Tem prolapsos maiores e tem componente externo, tem aquela pele em excesso, plicoma. A gente faz a cirurgia, mas tem que lembrar de preservar as pontes mucocutâneas. Não pode comunicar as áreas de ressecção e não deixar espaço de junção entre mucosa e anoderma, porque senão aumenta o risco de estenose de canal anal. Mas, gente, paciente tem componente externo, tem plicoma, tem basicamente hemorroidas externas sintomáticas, não tem outra conversa, tem que ser hemorroidectomia convencional. Na prática é isso, quando eu falei da classificação de Gallagher. O Gallagher tipo 1 da hemorroida interna é aquela hemorroida interna que não prolapsa, mas ela sangra. O paciente basicamente ele tem sintomas, mas ele não sente nada na higiene anal. É aquela hemorroida que você consegue ver só na anoscopia, ou aqui nessa foto, é uma retrovisão feita numa colonoscopia. Você vê esses mamilos hemorroidários, mas eles estão lá dentro. A hemorroida aqui do tipo 2 é aquela que prolapsa, mas terminou o esforço evacuatório, ela volta para dentro. A do tipo 3, ela prolapsa, mas precisa daquela ajudinha digital para poder voltar para dentro. E a hemorroida tipo 4, ela não volta mais. Mas dá uma olhada, gente, ó, tá vendo isso aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo ampliar. Isso aqui, gente, ó, são hemorroidas internas. Aqui embaixo, tá vendo esses excessos de pele? São plicomas. Para mim, embora que tenha classificado em graus diferentes, se o paciente tiver queixa, todos vão acabar no mesmo caminho de cirurgia, porque todos aqui têm componente externo que é sintomático. Essa aqui é mais circunferencial, vai dar mais trabalho. Mas, teoricamente, vocês veem que grau não tem mais correlação entre clínica e cirurgia. Precisa identificar muito bem quais são as queixas do paciente e como resolver. Beleza. Bom, fissura anal costuma às vezes cobrar também, lembrar que fissura é a perda da continuidade do anoderma que está abaixo da linha pectine, muitas vezes um cortezinho pequeno tal, que pode ser ocasionado sobretudo por trauma anal. Trauma evacuatório, o paciente vai evacuar, as fezes estão duras, machuca, lacera o anoderma, coito anal receptivo, não fez lá com lubrificação, pode machucar, mas também existem causas secundárias, Crohn, câncer de canal anal, ISTs, algumas ISTs podem produzir fissura anal com dor do paciente. As causas primárias geralmente têm mais origem na linha média posterior. As causas secundárias podem aparecer em qualquer parede do ânus. Mas fissura geralmente ocorre mais na linha média posterior. E o que acontece? A fissura, quando ela é aguda, você tenta corrigir, vamos dizer, é trauma anal,
vou dar laxante, vou dar basicamente medicamentos para produzir um relaxamento do canal anal, produzir um relaxamento dos esfíncteres, isso aos poucos cicatriza. É uma causa secundária, eu trato a causa. Agora, se eu não trato isso daí, isso vira um ciclo de cronificação, porque o paciente começa a ter receio de evacuar, aí ele retém mais, ele evacua, as fezes são duras, as fezes duras traumatizam mais essa região da noderma, acaba abrindo mais a ferida, acaba havendo mais espasmo compensatório, porque dói, então é um reflexo mesmo na musculatura esfincteriana interna, que é involuntária, tem um espasmo. Esse espasmo produz isquemia, não deixa o sangue chegar na ferida, cicatriza pior. E a ferida quando se torna crônica, é mais difícil de tratar, acaba muitas vezes demandando cirurgia. Fissura aguda é isso. É uma fissura aguda primária, eu regularizo o hábito evacuatório, eu promovo o relaxamento químico do esfíncter interno, pode ser através de pomadas como bloqueador de canal de cálcio, nifedipina, diltiazem. Fissura crônica, a gente consegue tratar com os métodos aí da aguda? Consegue, mas assim, a taxa de sucesso que era de uns 90% cai para uns 40%. E dali a gente acaba muitas vezes tendo que pensar em causas, em técnicas adicionais. A esfincterotomia lateral interna, que é basicamente você precisa fazer um piquezinho na musculatura para promover um relaxamento e conseguir cicatrizar, ou a aplicação de toxina botulínica, juntamente com a excisão do leito da fissura. São técnicas possíveis, tá bom? Lembrar, gente, que a fissura crônica ela vai ter basicamente aqueles componentes associados, a papila hipertrófica e o plicoma sentinela, tá bom? Abscesso anal, lembrar que os abscessos primários, criptoglandulares, eles surgem através das glândulas anais, que ficam bem na região da linha pectínea, que promovem uma lubrificação natural, até porque passagem de gases, passagem de fezes, querendo ou não, vai precisar de um trofismo de uma mucosa mais umedecida, para conseguir passar bem sem machucar. O que acontece? Esse muco que essas glândulas produzem, elas estão num ambiente contaminado. E se essas glândulas obstruem, as bactérias estão lá hiperproliferando, elas podem crescer e levar à formação de uma infecção piogênica. Então essa acaba sendo a causa mais comum. Existem causas secundárias? Evidentemente, também. Doença de Crohn, neoplasia, ISTs, viu? Muitos pacientes, inclusive, me procuraram recentemente com ISTs. Então, assim, isso é algo frequente. Precisa perguntar se o paciente tem hábito de realizar coito anal, se faz uso de preservativo, se tem testagem frequente. E qual o problema? Cerca de 1/4 dos abscessos anais podem evoluir para fístula anal. E a fístula anal é aquele trajeto anômalo do interior do canal anal para a pele, que pode muitas vezes ser complexo porque pode estar envolvendo o esfíncter, e o tratamento inadequado pode levar à incontinência. E tem que lembrar da classificação de Parks, onde a gente pode ter a fístula superficial, que não pega nenhum esfíncter, a Parks 1, que é a fístula interesfincteriana, que felizmente é mais fácil de ser tratada, você pode seccionar o esfíncter interno, que o externo de maneira geral compensa bem. A tipo 2 é a transesfincteriana, que pega os dois esfíncteres, e que se você pega muito do esfíncter externo, já passa a ser uma fístula complexa, então de 2 para cima já tende a ser complexo. A 3 aqui, que é a supraesfincteriana, que ela nasce aqui na linha pectínea, mas ela sobe aqui pelo interesfincteriano e ela atravessa o elevador do ânus. E a 4, que é a extraesfincteriana, ela não passa pelo esfíncter, mas ela passa pelo elevador do ânus. Então, assim, essa 4 geralmente está mais associada assim, com doenças mais do interior do reto, coisas mais complexas, tipo doença de Crohn, que podem ocasionar fístulas mais complexas de trajetos longos como essas. A gente tem aquela regra de Good-Salmon, que de forma geral, as fístulas que têm orifício externo anterior e que estão a menos de 3 centímetros da borda anal, geralmente o orifício interno é radial, enquanto as fístulas posteriores geralmente vão ter um trajeto arciforme. Lembrar que fístulas cujo orifício externo está a mais de 3 centímetros da borda anal podem ser posteriores que cruzaram a linha média. Beleza? Bom, continuando aqui falando só um pouquinho do SEC do canal anal, que a gente sabe que o principal fator de risco é o HPV, que não somente o HPV, mas a coexistência com alguns outros fatores de risco podem aumentar a sua ocorrência. Lembra, SEC de canal é raro, canal anal é raro. Mas a coinfecção com HIV, mesmo em pacientes com carga viral indetectável, embora o tratamento do HIV seja um fator protetor, ele coloca num fator de risco a mais em relação à população geral. Pacientes que têm HPV e são imunossuprimidos porque são transplantados, aumenta também esse risco, e a própria questão do tabagismo. A prevenção, evidentemente, não está aqui delimitado, mas é claro, vacinação é o principal pilar. Mas além disso, a população sob risco
é recomendado fazer rastreio. Então, pacientes que já têm documentação de HPV genital, pacientes que são pessoas que vivem com HIV precisam fazer rastreio, evidentemente. Pessoas que fazem sexo anal receptivo. O tratamento a doença é locorregional, ela está restrita ao canal anal, linfonodos regionais, é quimiorradioterapia com intuito definitivo, o NIGRO, viu? Que tem uma boa eficácia, consegue promover uma resposta clínica completa em até 80% dos pacientes. Porém, a persistência da doença ou recrescimento acaba levando à necessidade de uma amputação de reto, tá bom? Continuando aqui, só lembrar das indicações de cirurgia bariátrica, tema batido na prova da Anhiggs, o pessoal gosta muito, lembrar que a IMC acima ou igual a 40, independente das comorbidades, maior ou igual a 35 com aquela lista das comorbidades causadas ou potencializadas pela obesidade e, mais recentemente, de 2019 para cá, maior ou igual a 30 no diabetes mellitus tipo 2, insulina independente, sem controle há mais de 2 anos. E mais recentemente estão querendo modificar, mas ainda não saiu essa modificação, de que agora eles estão querendo deixar o IMC acima de 35, independente das comorbidades e mantendo do diabetes. A questão do favorecimento da técnica, sempre vale lembrar, as técnicas são muito boas. De maneira geral, a gastrectomia vertical, ela acaba sendo mais fisiológica porque não envolve desvios intestinais, então dá menos déficit de micronutrientes, vitaminas, mas ela vai melhor em pacientes com menores valores de IMC, pacientes que têm um diabetes, mas um diabetes assim mais recente, que só usa hipoglicemia antioral, tem uma reserva pancreática preservada, então para isso a gente eventualmente dosa peptídeo C, existe um indicativo que a gente pode fazer até que é o ROMA-IR, mas assim, o paciente não tem uma resistência insulínica muito severa, tem uma reserva pancreática boa, a gente acaba favorecendo o sleeve. O extremo de idade, paciente que usa muitas medicações, tem múltiplas comorbidades, acaba que a gente favorece o sleeve, porque como não vai ter desvio intestinal, não interfere a absorção de uma medicação. Imagina um paciente que tem, sei lá, Sjögren e toma alguns imunossupressores. Se você faz um desvio intestinal, você pode ter absorção errática. Esse paciente pode imunossuprimir demais, pode imunossuprimir de menos. Paciente que faz uso de anticoagulante. Então, tudo isso a gente leva em consideração. Qual é o único, vamos dizer assim, calcanhar de Aquiles do sleeve, talvez? Risco maior em pacientes que têm um refluxo. Então, pacientes que têm um refluxo sintomático documentado, a gente acaba não escolhendo o sleeve, pelo menos para a prova, tá bom? Então, a gente considera mais para o bypass valores maiores de IMC, sobretudo superobesos, IMCs acima de 50, mas a gente sabe que IMCs acima de 45, a perda ponderal acumulada do bypass acaba sendo um pouco melhor, e pacientes diabéticos, mas diabéticos assim, caprichado, insulino dependente, aquele que já usa mais de uma droga, aquele que já está resistente ao tratamento. E claro, o refluxo, tá bom? De lesões focais hepáticas, só para a gente encerrar, porque eu sei que está muito tema de preâmbulo, mas assim, é legal a gente recordar o adenoma. O adenoma, gente, ele tem forte relação com os contraceptivos, com o uso de hormônios exógenos, então paciente que faz uso de anabolizante, tem relação também com obesidade, síndrome metabólica, alcoolismo. E qual é o grande problema do adenoma? Embora ele seja o menos frequente das lesões focais do fígado, ele é o que mais dá ruim, porque pode sangrar, ele pode malignizar, e ele tem um aspecto de imagem heterogêneo, varia conforme o subtipo. De maneira geral são hipervasculares, mas lembrar que o HNF1-alfa, aquele do tipo esteatótico, ele é o mais bonzinho, ele tem aquele aspecto esteatótico. Então lembra daquele basicamente as fases com supressão de gordura, as fases em fase e fora de fase, que vai ter alteração do sinal da lesão devido ao componente de gordura. E o HNF1-alfa, de maneira geral, a gente só observa, acompanha, porque ele não costuma complicar. O inflamatório, ele costuma ter aquela hiperintensidade em T2, sobretudo formando aquele aspecto anel na periferia, que é aquela parte das telangiectasias, o sinal da TOL, viu? As demais, vamos dizer, subtipos, não tem um padrão de imagem típico, então não tem um típico para a beta-catenina e para os demais. Mas a gente sabe assim que os adenomas associados com a beta-catenina tem que ficar de olho que eles têm um risco maior de malignização. Talvez eu esteja indo um pouquinho mais adiante, que as questões não vão nessa parte de exon, mas a gente sabe que especificamente o exon 3 tem maior correlação com isso. E que existe um novo subtipo, que é o subtipo lá do Sonic Hedgehog, o mesmo do videogame lá, que tem associação com sangramento. Mas simplificando assim em um slide, adenoma é homem, você vai sempre operar. É mulher, vai suspender o contraceptivo e vai reavaliar. Tá sintomático, descobriu assim por incidente, é menor que 5 centímetros, você vai acompanhar. É maior ou igual a 5 centímetros, avalia. A imagem é sugestiva para um esteatótico, aquele que cai o sinal nas fases com supressão de gordura? Acompanha. Não, a lesão,
ela é periférica e não parece ser essa lesão boazinha. Opera. Agora não, a lesão é central, está no meio do fígado, vai ter que fazer uma hepatectomia gigantesca, ou vai ter que fazer uma cirurgia aberta, abrir um J enorme. Você pode fazer uma biópsia. E se a biópsia eventualmente falar algum fator de risco maior para você, dali você pode operar, tá bom? O que pode cair para gente? Sangramento, viu? Então vai falar de um quadro agudo, de um abdômen agudo hemorrágico, numa paciente jovem. Então a conduta é, chegou a paciente no pronto-socorro, você vai dar suporte, você vai fazer basicamente transfusão de sangue, internar em UTI, você tem radiologia intervencionista, você vai indicar para uma embolização arterial. O paciente vai suspender o tratamento hormonal dela, a gente vai observar basicamente a evolução dessa paciente, dentro de 3 a 6 meses repete uma imagem. Às vezes a própria embolização e a suspensão do contraceptivo é suficiente para involuir todo o tecido do adenoma e não ter mais nada. E a gente tem que repetir esse exame de imagem depois do tempo do hematoma reabsorver. Agora, se ainda tiver adenoma viável lá, tem que operar, porque isso acumula um risco ao longo do tempo de sangramento. Tá bem? Bom, bora para as questões finalmente. E vocês vão ver que é muito direto, é papum. Ó, Henriques 2023, considerando a variante fibrolamelar do carcinoma hepatocelular. Eu já falei isso para vocês na revisão do ano passado. Quem assistiu os vídeos já sabe. Quem não sabe, Henriques ama variante fibrolamelar. A Henriques e o HC de Porto Alegre, eles amam a carcinoma hepatocelular da variante fibrolamelar. É um CHC, gente. Então, assim, vai ter o aspecto de imagem parecido com o CHC, de ser hipervascular? Vai. Vai ser, basicamente, ter alguns atributos em comum com o CHC? Vai. Qual a diferença? Não é um paciente cirrótico. Paciente jovem, de maneira geral, 30, 40 anos, não vai ter alfa-feto expressa, não vai ter predileção por sexo, pode acontecer tanto em homem quanto mulher. A lesão, o que vai acontecer? Ela vai ser hipervascular, mas ela vai ter uma cicatriz central e não vai ter aquele realce tardio da periferia que a gente costuma ver no CHC. E a gente precisa fazer a biópsia, porque qual lesão que pode dar cicatriz central também? A hiperplasia nodular focal. Então, diferentemente do CHC, que a imagem basta, a HNF, a variante fibrolamelar, a gente precisa biopsiar para diferenciar da HNF. Então, olha, a resposta correta é essa. Desenvolve-se sem a presença de incorreta é a D. Porque, ó, desenvolve-se sem a presença de cirrose? Sem presença de cirrose. Paciente jovem sem cirrose. É bem circunscrito? É bem circunscrito. Não produz alfa-feto? Não produz alfa-feto. É mais indolente? Não. É tão maligno quanto um CHC. A diferença é que, por ser um paciente sem cirrótico, ele permite hepatectomias mais extensas do que um paciente cirrótico. Por isso, acaba que o prognóstico é melhor. Mas a doença, isoladamente, é tão ruim quanto. Homem, 44 anos, comparece à consulta ambulatorial para tratar obesidade. O paciente tem MC de 42, ó, já ganhou pelo menos a indicação. E diabetes de difícil controle, mas ainda. Relata que já tentou diversas vezes o tratamento com dieta e exercício físico sem sucesso. Sob esse caso clínico, assinale a alternativa que indica a melhor conduta. Essa questão foi do ano passado. Indicar tratamento clínico com análogo do GLP-1? Você até poderia, num sentido de você querer promover uma perda de peso pré-operatória. O paciente vai lá, faz uma indução, uma perda de peso, isso inclusive tem melhor desfecho da cirurgia, aí ele suspende, é claro, com um prazo adequado para a cirurgia, opera. Mas, isoladamente, você não vai indicar um análogo de GLP-1. A conduta aqui é óbvia, esse paciente precisa, tem total indicação de cirurgia bariátrica. B, nova tentativa de dieta e exercício físico, isso é gordofobia. C, tratamento clínico com psicofármacos. Olha, faz parte do tratamento medicamentoso da obesidade? Fazia mais ainda no passado, especialmente se o paciente tem alguns sintomas de alimentação compulsiva. Eu acho que faz tudo parte, mas num sentido assim de pilar, esse paciente é candidato à cirurgia bariátrica. E por isso a resposta correta é a letra D, gente. Não vamos brigar com o enunciado. Beleza, numa situação assim, vamos dizer, de pré-operatório, de pré-habilitação, você pode eventualmente dar uma semaglutida ou até mesmo algum outro análogo de GLP-1? Pode. Você pode. Nosso paciente tem sintomas de comer compulsivamente, fazer o uso de algum desses fármacos para diminuir basicamente o apetite desse paciente? Pode. Tem lá, eventualmente, bupropiona com naltrexona. Tudo isso aí, teoricamente, é ok. Você vai lá, suspende para cirurgia, o paciente consegue operar com peso menor. Mas assim, tem que operar, gente. Não tem outra conversa. 2022, homem de 50 anos, lesão em canal anal. Biópsia, SEC. Lesão de 2 centímetros, sem envolvimento linfonodal, metástase à distância. Com a abordagem preconizada,
quimio-rádio definitiva. Papum. Não tem conversa, gente. Você não vai indicar ressecção local, porque se for uma lesão que está cometendo em profundidade, você vai estar levando esfíncter juntos, vai estar incorrendo em risco de incontinência, não é o tratamento preconizado. SEC, já estabelecido invasivo de canal anal, é quimio-radioterapia definitiva. Considerando adenoma hepatocelular, assinale a alternativa correta. É mais comum em mulheres idosas? Não. Mulheres no menacme. B. Os adenomas múltiplos estão associados ao uso de contraceptivos orais combinados? Adenomas múltiplos, a adenomatose hepática, está associada a algumas doenças, e sobretudo doenças do estoque do glicogênio? Não. C. As lesões com mutação da beta-catenina devem ser sempre ressecadas, independente do tamanho. E D. O tratamento cirúrgico preconiza ressecção com margem de 2 centímetros. Gente, não é câncer, você pode fazer a ressecção com margem livre, tá ótimo. Agora, a resposta liberada pela banca é a letra C. Mas, Obregon, não é só basicamente do exon 3? Falou beta-catenina, associação com câncer, resseca. Por enquanto, se não mencionar nada disso, acaba que essa é a alternativa mais correta se a gente for considerar o nível de complexidade que as bancas estão cobrando. Lembrar que beta-catenina tem associação com câncer, especialmente em homens. Então, tem associação com a mutação da beta-catenina, a gente acaba ressecando. Por quê? Porque a gente não tem tão bem acessível essa parte do sequenciamento genético para saber qual é o exon da beta-catenina que está mutado. Então, resposta correta, letra C, sem muita discussão. Anhiggs 2022. Considerando a neoplasia mucinosa papilar e PMN, sinais de alto risco, ou seja, aquele estigma de alto risco, que agora a gente sabe que são 4 e não mais 3, que é a icterícia obstrutiva, letra D aí, ó, que é a presença de nódulo mural que tem realce, que capta contraste maior que meio centímetro, da letra B, a dilatação do Wirsum maior que 1 centímetro, que é a letra A, e a citologia positiva ou suspeita para displasia de alto grau ou câncer. Qual é a única que não está aí? É a linfadenomegalia. Por quê? Porque ela não é estigma de alto risco, ela é fator preocupante. Tá vendo? Resumido. São passíveis de tratamento por ligadura elástica quais hemorroidas? Bom, para começar, se você não quer matar seu paciente de dor, tem que ser hemorroida interna. Porque, gente, hemorroida interna, a base lá da ligadura, do elástico, tem que estar acima da linha pectina, senão o paciente vai sentir dor. E segundo, tem que ser ligadura elástica, não pode ser feita de vários mamilos de uma vez, senão dá um tenesmo que o paciente não suporta. No máximo 2 mamilos, idealmente 1. E aí a gente faz a ligadura. Mas, ó, quais idealmente? Uma que tem um prolapso aqui, não retorna para dentro, um prolapso enorme? Não. Prolapsos menores. E de preferência sem complicação, sem trombose. Por isso a resposta correta é a letra D. Nessas horas a gente vê as alternativas, não tem o que brigar. Essa questão, assim como boa parte das questões da Anhiggs, elas não vão te abrir muita margem para discussão. Sobre a classificação de Strasberg, puseram um S a mais. Para lesões das vias biliares, é correto afirmar que estenose do tipo 5. É 5, é aquela que é combinada, lembra? Tem a lesão do posterior direito, opa, tá certo aí, ó. Com lesão do ducto aberrante, correto, e preservação do ducto hepático comum, não, lesou hepático comum também, então a A tá errada. Ela lesa os dois. B, estenose do tipo E3. E3 ocorre na confluência, e ó, a letra B é não preservam, e a letra C é preservam. Se você tem uma boa noção de exclusão, você já sabe que a A e a D não são, que só pode estar entre a B e a C. E a tipo E3 é a que preserva os ductos extrahepáticos. Porque se você segmenta o ducto direito e esquerdo, isso passa a ser uma E4, tá bem? Ah, é decoreba, é decoreba. Mas ao menos vocês já vão para a prova sabendo quais decorebas eles gostam de cobrar. Todani e Strasberg, eles gostam pra caramba. Então, assim, gente, leva para a prova algumas dicas de anatomia, alguns epônimos são úteis, especialmente até para a parte de hérnia, que o Henrique vai falar mais para vocês. Mas grava também essas classificações, grava Todani, grava Bismuth. E ó, as questões são objetivas, não vai ficar fosforilando, tá bem? Então, assim, é uma prova pequena, são só 30 questões, o limiar para erro é baixo. Lê tudo com calma, que se vocês forem, assim, de fato, bons de conteúdo, vocês têm tudo para tirar de letra. Um abraço aí e ótimos estudos, e eu fico à disposição para ajudar vocês.